Tema principal, Kherson. Você vai ouvir por aí pelos canais vagabundos que a Ucrânia tomou Kherson. Kherson foi tomada pela Ucrânia e uma grande vitória ucraniana. Sem dúvida, quando você ouve falar dessa forma, tem a impressão de que foi isso que aconteceu. Mas eu estou procurando aqui uma coisa que eu anotei e eu me esqueci. Mas eu lembro, não tem problema nenhum. Aqui é uma bagunça totalmente organizada. Eu esqueci, mas eu lembro. E se eu não lembrar, eu continuo esquecendo. Tá? Então, dizer para vocês... esqueci mesmo. Não, mas aqui está tranquilo. Então é o seguinte, Kherson caiu. Kherson caiu. Kherson foi tomada pela Ucrânia. Na guerra da Ucrânia contra a Rússia, Kherson, uma importante cidade, um marco, caiu. A Ucrânia tomou Kherson. Beleza. Ótimo. Uma grande conquista midiática. Canalice do Sorovikin, tá? Uma canalice terrível dele, do Putin, do Shoigu, porque fizeram isso um dia depois da eleição das midterms. Kherson caiu. Batalhas intensas, violentas, destruição total da Rússia, todo o equipamento russo destruído, as forças armadas russas mortas e espalhadas pelo chão, e eis que entra fulgurante as tropas ucranianas vitoriosas dessa grande batalha, adentram Kherson heroicamente. Bem, isso é o que alguém queria falar, vou escrever. Não aconteceu nada disso. Não aconteceu nada disso. Os russos abandonaram a cidade sem perdas e sem enfrentamentos. Agora basta os ucranianos entrarem. Pode entrar. A casa é sua. Existe uma represa. A montante é acima, jusante é abaixo. A montante existe uma represa que, se rompida, bota Kherson embaixo d'água. A Rússia atravessou o rio. Está do outro lado. Evacuou a cidade primeiro. Antes disso, dizimou 12 mil ucranianos, mais de 500 peças variadas, uma dúzia de aviões, pelo menos, os poucos que eles tinham, e depois de perder 12 mil homens e ter 30 mil homens feridos, agora eles podem entrar à vontade. O que eu estou falando aqui, eu me garanto e resolvo depois com vocês. A cidade está vazia, evacuada. Para mantê-la lá agora, a Ucrânia só precisará triplicar o contingente. Só. Que deve ser retirado de outras frentes. Você vai retirar pessoas de outra frente e vai colocar lá para manter Kherson. Eu vou remontar a história para vocês entenderem o que é Kherson. A grande vitória de Kherson. Isso não resolve o problema de água, luz e esgoto da Ucrânia. Conquistar uma cidade abandonada por seu inimigo e sem nenhuma conquista, sem nenhum enfrentamento, é algo assim frustrante. Essa técnica se chama a doutrina Manstein. Tá? Manstein, como eu já falei muitas vezes, é um general alemão brilhante que saiu da prisão para ajudar a criação da NATO, da OTAN e da Wehrmacht, da reestruturação do exército alemão. Tá? Ele era um militar de carreira alemão que deu uma perturbação terrível para a Rússia, principalmente naquela região mesmo. Kursk, Kiev, aquela região todinha, ele deu, porque ele, com pouca gente, ele conseguia fazer um sistema de defesa elástica, onde ele segurava e deixava o adversário romper a linha. A linha entrava e trocava pedaço de nada por perdas violentas. E assim ele ia fazendo sucessivamente, até agotar, desgastar totalmente o seu adversário, o seu inimigo.
A técnica se chama doutrina Manstein. Então, Manstein é o criador dela. Criador, não. É um adaptador. Porque a conquista de nada é o que Napoleão teve em Moscou. Ao contrário do que muitos pensam. Napoleão tomou Moscou com seu exército depauperado, 500 mil homens, e voltaram acho que 5 mil. Perdeu 99% do seu exército. Alguns ficaram por lá casados, outros não, morreram mesmo, peste, praga, fome. Ele tomou Moscou. Mas cadê Moscou? Cadê os moscovitas? Cadê as forças russas? Cadê os cossacos? A cidade estava vazia. Ele tomou Moscou sem ter o que comer, sem ter onde beber. Não tinha um McDonald's aberto. Não tinha nada, nem um espoleto, nem nada. Não tinha nada. Pizza Hut, não tinha nada o que comer. Não tinha uma Coca-Cola para beber, não tinha nada. E ele, conquistei Moscou, vi e venci. Venceu o quê? Levou o quê? Você pode ficar aí? Não. Você tem comida para ficar aí? Não. Você tem estrutura para ficar aí? Não. Você tem logística para ficar aí? Não. Você tem contato com a França para ficar aí? Não. Está tudo ali aberto. As grandes pradarias estão todas ali prontinho, esperando. General Inverno, e tudo bem. General Inverno vem agora. A gente vai cuidar dele depois. Tá? Então, você misturando a técnica, a doutrina Manstein, junto com a história, você tem exatamente o que aconteceu em Kherson. Como manter uma cidade para forças armadas depauperadas e que precisam de envio de armamento vindo de outro lugar? E por que a retirada só aconteceu após as mini-térmicas? Isso tem cara de ratoeira, tem jeito de ratoeira, cheiro de ratoeira, mas juram que não é ratoeira. Agora, a Rússia está à vontade. Ela matava e eliminava ucranianos na chegada de Kherson. Agora vai fazer dentro de Kherson. Sem a população civil evacuada previamente. Hoje, todo mundo pensando que eles vão jogar lá uma bomba atômica tática. Não vão usar nada disso. Putin não precisa de nada disso. Putin precisa apenas de tempo. Tudo que Putin precisa é tempo. Você vai saber disso amanhã aqui, porque eu vou completar essa live amanhã. Exatamente com os acertos meus. Olha só, quando acabar a guerra da Ucrânia, eu vou falar assim, um pingo de humildade, não posso ser humilde nesse momento. Você vai pegar todas as lives que eu fiz, tá? Com o Hélio Calazans, com o Carlos Velasco, com o Rafael Machado, e você vai ter um conteúdo de qualidade que você não vai encontrar em lugar nenhum, sobre um conflito, que em todas as lives nós deixamos pedaços e tratamos exatamente com honestidade, com centralidade, com respeito à sua inteligência sobre a guerra da Ucrânia, como eu estou fazendo aqui agora. Mas eu ouvi no professor Bunda Mole, disse que a Ucrânia está ganhando a guerra. Está ganhando a guerra. A Ucrânia está ganhando a guerra com a inflação disparando na Europa. Eu vou te mostrar isso aqui amanhã, não hoje. Com as greves pipocando na Europa, com o padrão de vida e, o melhor de tudo, com uma guerra comercial agora entre a Europa e os Estados Unidos, que parece que a Europa abriu os olhos. Tá? E na casa que falta o pão, todo mundo reclama e ninguém tem razão. O que está acontecendo aí é simplesmente uma técnica usada, porque o campo de batalha não é a sua conquista territorial. Se você conquistar sem poder manter, você não conquistou nada. Você está expondo as suas forças. Outra, o céu ucraniano é desprotegido, o que faz com que os drones, os quadricópteros, os aviões, os bombardeiros russos e os mísseis façam o que quiserem, o que bem entender. Pobre do soldado ucraniano que está lá embaixo, morrendo, acreditando em falácias, mentiras e outras coisas. O que aconteceu em Kherson foi uma recuada estratégica dentro do campo estratégico do que a Rússia se propõe a fazer lá. Mais uma vez, eu pergunto, qual é o grande aliado de Putin? É o tempo. Cada dia que passa,
mais e mais de joelhos a Europa fica. Mais e mais de joelhos a Ucrânia fica. Eu imagino Kherson sem água, sem luz, sem energia, sem rotas de abastecimento. Vai virar uma Stalingrado piorada, como Kiev, nós já tratamos essa semana. Existem as intenções de simplesmente evacuarem a cidade de 3 milhões de habitantes, uma soberba cidade, obra 95% da União Soviética, porque a Ucrânia era tratada como a São Paulo da União Soviética, tá? Apesar dessa canalice que fizeram toda. Mas isso aí a gente já abordou e a gente aborda de novo a qualquer momento, não tem problema. Você não tem como viver num prédio sem água, sem luz, sem esgoto, sem energia elétrica. Se eles fizeram isso com a Ucrânia, com um bombardeio preciso, você imagina o que tem de infraestrutura em Kherson, para os ucranianos entrarem e ficarem lá. Vocês imaginam o que tem de infraestrutura em Kherson. Tá? Vai ser um grande cemitério ucraniano, com certeza absoluta. Tá? Como eu falei, a doutrina Manstein, aliado a uma passagem histórica onde diz que avançar e entrar não é conquistar, vocês vão ter o resultado disso tudo. Isso aqui, você só vai saber aqui, só vai ver com um comandante, com o Rogério, com a gente, com o trabalho que a gente faz com o Wellington Calazans, aqui com o Carlos, com o Rafael, porque a gente faz um trabalho sério para vocês. A gente informa vocês com seriedade. Você está torcendo? Bicho, você acha que em geopolítica tem espaço para futebol? Eu estou vendo. Tudo que eu apostei, eu provei, está aí.